crianças! Estamos de volta com mais um Miniban em Casa, continuando os nossos estudos sobre o livro de Esther. Lembram disso? Nós estamos estudando o livro de Esther agora. A rainha que salvou a vida de muitos judeus, salvou o povo judeu todo, na verdade, né? Há muitos anos atrás. Estamos aqui de novo com os nossos amiguinhos, aluninhos aplicados, muito inteligentes, Sula e Salô. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Michele. Oi, tudo bem, criança? Tudo bem? Criançada querida! Oi, Salô! Tudo bem, Salô? Que bom estar aqui com você de Muito novo. legal, muito legal! Salô chegou animado, hein? É verdade. Deram uma estudada essa semana pra gente poder falar sobre o assunto. Vocês estudaram? Tem que estudar bastante. Leram a Bíblia? Sim, lemos a Bíblia. Muito bem, então Bíblia vamos lá. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, Palavra muito de bem, Deus, Salô, isso criança. mesmo. Isso aí. A Sula leu também a Bíblia? Eu li. Muito bem, tem que ler todos os dias um pouquinho para aprender sobre a palavra de Deus, né? Isso aí. E nós agora estamos estudando então o livro de Esther e vamos começar lendo um versículo desse livro, tá bom? Quem tá com a Bíblia em casa, já pega, procura ou procura no celular para vocês acompanharem a leitura e poderem continuar essa leitura depois para olhar lá na Bíblia se tudo que a tia Michele vai contar aqui está escrito lá mesmo. Tem que conferir se está escrito, tá bom? Pega a sua Bíblia infantil, a sua Bíblia de junior, procura lá, faz pergunta para o papai e para a mamãe, tira todas as dúvidas para você ficar bem inteligente e aprender muito mais. O versículo que a gente vai ler hoje está no livro de Esther e é o capítulo 7, tá bom? Versículo 2, a parte B do versículo 2, capítulo 7. Memorizaram aí a referência, Salô e Sula? Esther. Capítulo 2. Não, capítulo 7. Isso, capítulo 7, versículo 2. Esther 7:2. 7:2. Isso aí. 7:2. Esther 7:2. Isso aí. E lá está escrito assim, ó, prestem atenção. Qual é o seu pedido, rainha Esther? Peça e eu te darei. Faça o seu pedido e eu o cumprirei. Olha só, quem já fez aí algum pedido para alguém? Vocês já fizeram pedidos? Eu já fiz. tia Não tem Michele. aquela coisa de apagar a velhinha do aniversário e fazer um pedido, né? Tem lugares que acreditam que se você joga uma moedinha numa fonte, faz um pedido, o pedido se realiza. O que mais? Tem gente que acredita que quando tá caindo uma estrela, você vê a estrela cadente, faz um pedido também. Eu já fiz. O que mais que dá pra gente fazer pedido? Ah, tem história de Gênesis, né? Que fala, façam 3 pedidos e eu vou realizar o que vocês quiserem. Tudo isso é lenda, não é? Ou vocês acham que acontece? Não É lenda, né? acontece. É, cheio Tem que disso. orar pra Deus. Mas, exatamente, o que a Deus. gente quer, o que a gente precisa, a gente pede pra Deus. Mas aconteceu então aqui nessa história, né, que alguém disse pra essa personagem tão importante que ela tinha direito a fazer um pedido. Um pedido especial, que hein? ela podia pedir qualquer coisa, que ela poderia ter esse pedido realizado. Que legal. Então vamos à história para saber que pedido foi esse, quem deu esse privilégio para ela. Nós vamos então hoje contar a história da rainha Esther usando algumas máscaras. E essas máscaras são dos 5 principais personagens dessa história, tá bom? Os personagens são Assuero, o rei Assuero, rei da Síria, né, da Pérsia, rei da Pérsia. Rei da Pérsia. Vasti, esposa do Assuero. Rainha Vasti. Isso, rainha Vasti. Tem Vasti. gente que fala Vasti, outros falam Vasti. Eu acho Vasti mais charmoso. Vasti, gosto de Vasti. Fica mais bonito. Esse aqui é o Amã, conselheiro do rei Assuero. Ai, o Amã. Poderoso Amã. Isso, essa daqui é a Esther, mais conhecida antes como Radassa, depois que se tornou rainha. linda. Isso, muito linda. Depois de rainha da Pérsia, ela passou a chamar Esther, mas antes era Radassa. E também temos aqui o Mordecai ou Mardoqueu. Tem as duas pronúncias, tá bom? Mordecai ou Mardoqueu. Mardoqueu. Muito bem.
Esses são os 5 personagens. Vamos ver quem lembra? Lembra um aí pra gente, Sula? Que eu falei. O rei Assuero. Isso, mais um, Salô. A rainha Vasti. O Isso. Mordecai, minha vez. A vez, Salô. Fala, Salô. Quem mais? Mordecai, tinha também a Esther. Isso. A minha tia também chama Esther. Acho que é por isso que me colocaram o nome dela de Esther. Quem chama Esther? Minha tia chama Esther. Ah, sua tia Tia Esther. Esther Olha, Hermes. deve ter sido em homenagem à rainha da Bíblia, né? Então vamos ver. Eu agora vou resumir essa história para vocês saberem, entenderem o que aconteceu usando essas máscaras, tá bom? Vou começar com Era Uma Vez. Vocês gostam de história que começa assim? Era uma vez. História, sim. Vamos lá? Amo muito. Então vamos lá. Era uma vez. Era uma vez um grande rei poderoso chamado Assuero, rei da Pérsia. Esse rei estava realizando uma grande festa no reino, uma festa que já durava 6 meses. Ele estava comemorando as suas grandes conquistas, ele já tinha conquistado 127 províncias, vários reinos, várias terras que agora ele comandava. E ele então resolveu que queria apresentar para os seus convidados daquela festa a sua linda esposa. A esposa de Assuero se chamava Vasti. A rainha Vasti também estava oferecendo uma festa lá nas dependências das mulheres, o harém. Vocês já ouviram falar que os reis têm um harém cheio de esposas, cheio de mulheres bonitas, os reis da antiguidade, né? E lá Vasti estava oferecendo uma festa para as mulheres, também tinha muitas convidadas. E o informante do rei, né, o mensageiro do rei, mandou chamar a rainha, mas ela não quis comparecer ao chamado do rei. Ela disse que não ia deixar suas amigas para poder fazer a vontade do rei. Ela não quis atender o rei. Não quis atender o rei. Quando o Vai conselheiro... dar problema, Vai né? dar problema, porque o rei, acho que é mais fácil, é melhor obedecer, não é não? Sim. Pois é. Aconteceu então que um dos convidados, né, ou alguns dos convidados, não gostaram da atitude de Vasti, dizendo que então as outras esposas poderiam passar a ser desobedientes como ela. Eles disseram: não pode ficar assim, rei. Arrume uma outra esposa, coloque outra rainha no lugar de Vasti, porque senão ela está dando mau exemplo e nossas esposas também não vão mais querer nos ouvir. Entre essas pessoas estava o poderoso e malvado Amã. Amã era o conselheiro do rei e ele se achava todo poderoso. Era malvado, convencido, e ele então foi uma das pessoas ali que influenciaram o rei a achar uma nova esposa. O rei então mandou avisar por todas as províncias, todo o seu reino, que ele queria conhecer muitas moças. Todas as moças mais lindas, e eles encontraram muitas moças bonitas que vieram para o reino, vieram para o castelo para um grande concurso de beleza, Sula. Concurso E de ali, beleza. e ali eles teriam que deixar as moças cada dia mais bonitas para conhecerem o rei, e o rei escolheria uma. Essa história eu já contei um pouco para vocês no primeiro vídeo, lá do embelezamento de Esther, né? Sim. Então, o rei acabou escolhendo Radassa. Porém, ele a chamou de Esther. É a rainha Esther. Isso, a rainha Esther foi a escolhida. Durante esse tempo todo que ela ficou se embelezando, 1 ano, né? Então o rei a conheceu e se casou com ela. Vasti então perdeu seu trono, sua coroa, seu posto de rainha. E agora a nova rainha é a Esther. Esther. A Vasti Muito perdeu. bem. A Vasti perdeu. A Vasti perdeu. Vasti, fiquei com pena. Foi cancelada, cancelaram a Vasti e colocaram a Radassa no lugar. Esther. Radassa, ou seja, a rainha Esther, tinha um tio, que na verdade era primo, mas como ele era muito mais velho que ela considerava como um tio, um pai que a criou. Então, esse tio chamado Mordecai deu a ela um grande conselho, que ela não falasse ao rei que ela era judia, porque os judeus eram escravos naquela terra. Eles eram pessoas que foram levadas muito antes para aquele lugar pelo rei antigo lá da Babilônia. Vocês se lembram que eu contei? Sim. O Nabucodonosor, um outro rei muito antes. E quando então a Pérsia vence a Babilônia, ele toma conta de tudo que era deles, inclusive os escravos que eram os judeus.
Mordecai disse: minha filha, não conte que você é judia. Deixe passar toda a preparação, você pode ser a escolhida e só no momento certo conte ao rei. Esse Mordecai era Foi muito esperto. muito esperto. Ele foi sábio, né, tia Foi. Michele? Não é que ele Foi disse pra sábio ela mesmo. mentir, ele falou só pra ela esconder por um tempo. Só ela falar na omitiu. hora certa. Só contar na hora certa. Isso, Tem na coisas hora que a gente certa. escolhe o melhor momento pra contar, não é? É verdade. Então, aconteceu que Esther ficou quietinha até que o rei conhecesse ela, até que o rei se apaixonasse por ela, casasse com ela e que ela pudesse usar isso num momento muito importante. Aconteceu então que Amã, aquele malvadão que se achava o poderosão, fez o rei criar um decreto em que todas as pessoas tinham que se curvar diante dele. Não do rei, mas do Amã mesmo. Amã queria que todo mundo fizesse reverências para ele reverência quando pra ele ele. passasse. Queria que todo mundo bajulasse ele, fizesse tudo por ele como se ele fosse o próprio rei. O rei foi pela cabeça dele e criou esse decreto. Mas os judeus não costumam se curvar diante de nada. Vocês lembram que não seja o nosso Deus? Ah, sim. Os judeus não se curvavam e ele Só o pegou Senhor. ódio do povo judeu, principalmente de Mordecai, que era ali um líder daquele povo, e ele então criou uma cilada para Mordecai. Olha. Ele então disse que aquele que não se curvasse seria morto. Isso, ele queria então que o povo fosse destruído. Ele também acabou influenciando o rei Assuero de criar, né, esse mandado aí de fazer matar as pessoas que não estivessem se curvando diante deles. E aí o rei acabou indo pela cabeça desse conselheiro que deu esse mau conselho e deixou então ele criar uma caçada aos judeus. Essa caçada valia inclusive uma recompensa. Eles mandaram cartas para todo o reino dizendo que aqueles que matassem judeus ganhariam recompensa, que todos os judeus naquele dia seriam mortos, exterminados. Perseguição, né, tia Michele? A Muito perseguição dos triste, judeus. perseguição. O povo de Deus estava lá quietinho, trabalhando, não estava fazendo nada de errado. Eles só não se curvavam diante de outras pessoas ou de deuses, nada disso. Eles só se curvavam para o Deus único, Deus Criador. Somente ao Deus Criador. Isso. Mas aí aconteceu que o Mordecai vai se dar muito mal. Aliás, o Mordecai não, o Amã, né? O Amã que é maldoso. O Mordecai, tio da Esther, começou então a ficar na frente do palácio, chorando, rasgando as roupas, lamentando, até que ele conseguisse falar com a rainha para salvar o povo. Até que ele conseguiu que ela soubesse da lei que tinha sido ali criada para acabar com o povo dela. E ele aconselhou a ela então para que falasse com o rei, para salvar o povo, não deixar essa lei acontecer de verdade. Interceder pelo povo dela, né, tia? Interceder pelo povo, salvar o povo deles. Foi então que Esther, ouvindo o conselho do seu tio Mordecai, pediu também para ele para que o povo todo jejuasse. Falou: olha, faltam aí alguns dias para essa data marcada para o nosso extermínio, para a nossa morte, para acabar com o nosso povo, então a gente vai jejuar. Vamos ficar 3 dias de jejum, todo mundo orando e jejuando para Deus nos ajudar e tocar o coração do rei. Esther, então, fez todo mundo ficar de jejum. Já fizeram jejum? Sula e Salô? Já. Verdade? Oração. É difícil, né? Oração e E jejum, Esther, tá, ela gente? foi muito obediente. Tia Michele, no jejum a gente fica mais concentrado com Deus, viu? Pois Mais é. concentradão. E não é fácil de fazer, né? Criança pode fazer jejum também, sabia que criança faz jejum? É verdade. Criança pode fazer jejum de uma coisa só. É muito difícil ficar sem chocolate? Então muito faz um jejum de chocolate. Faz um jejum de refrigerante. Faz um jejum de doce. E aí Deus fala: olha, essa criança está se esforçando, está sacrificando. Vou ouvir Tá vendo, a oração Salom? dela, tá vendo? Aí Deus pega e atende a oração, porque a pessoa está se esforçando. E o povo fez isso. Todo mundo jejuou, orou. E a rainha Esther, enviou um convite para o rei.
Ela, na verdade, não podia se apresentar diante do rei toda vez que ela bem entendesse. Ela tinha que esperar o rei convidar, chamar ela. Era uma das regras do palácio. As pessoas não iam diante do rei sem ser convidadas, mesmo a esposa dele. Poderia morrer, Poderia morrer, isso mesmo, porque eles eram muito rígidos. Mas ela deu um jeito de aparecer diante do rei e foi nesse momento, o rei, muito apaixonado pela Esther, mostrou o cetro para ela, sabe? Aquele instrumento de ouro que o rei segura, que faz conjunto com a coroa, assim, e ele mostra para a pessoa que a pessoa pode vir, que ele vai conceder o pedido. Ele apontou para Esther e fez o pedido que eu acabei de ler aqui na Bíblia. É o amor, ele não ficou bravo com ela. Ele disse: diga, minha rainha, o que você quer e eu te darei qualquer coisa. Até metade do meu reino eu vou te dar. Olha só. Ele gostava tanto dela que estava disposto a dar tudo que ele tinha. Olha só. E foi aí que a rainha disse, muito inteligente, ela não pediu: salva o meu povo. Sabe o que ela pediu? O que ela pediu, tia Eu Michele? só quero jantar com meu marido, vim te fazer um convite. muito esperta, Olha que esperta. Preparou um banquete, o rei ficou todo vaidoso, né? Falou: olha, um jantar à luz de velas com a minha esposa. Vou lá nesse convite que ela me fez. Chegando lá, ela também tinha convidado, sabe quem? Não era só o rei, não. Ela também convidou o malvado Amã. Convidou o malvado Amã. Corajosa. Aí o Amã ficou todo vaidoso, falou: olha como eu sou importante. A rainha ficou se achando. Eu também sou um grande convidado do rei e da rainha. E foi jantar com o rei e a rainha. Mas chegando lá, o rei e a rainha, né, o receberam. E ele, então, se achando o grande convidado do rei e da rainha, caiu numa armadilha da inteligente Esther. Sabe o que ela disse? Ela pegou e começou a contar de forma indireta para o rei, contando assim: meu rei, o que o senhor faria se alguém quisesse destruir o seu povo, se alguém quisesse matar o povo da mulher que você ama? E ela foi falando indiretamente assim. E aí ele disse que isso não poderia acontecer, porque ele gostava dela e ele queria que o povo dela fosse protegido. E foi aí então que ela contou que na verdade tinha sido criada uma lei que era para destruir o povo dela. E aí ela contou que ela era judia. Ela se revelou. Ela se revelou. Mas aí o rei já estava apaixonado por ela, não ficou bravo. Não tinha mais jeito. E ele falou assim: não quero que isso aconteça, vamos acabar com essa história, isso não pode acontecer, né? E aí o Amã, que estava com muita raiva de Mordecai, tinha mandado criar uma forca. Ele mandou cavar um buraco fundo, os seus servos cavaram, amarraram uma corda onde ele jogaria o Mordecai amarrado na corda, e no buraco ele ia cair e morrer enforcado. Olha que coisa horrível. Mas então o rei disse: quem cavou essa cova, nela morrerá. Olha só. E foi aí que a rainha disse: foi Amã quem cavou. Provou do próprio veneno. E o rei chamou os seus soldados, mandou levar Amã, e ele então acabou morrendo, enforcado na sua própria corda. Morreu. E naquele dia então, todo o povo judeu dançou de alegria. Comemorou, porque a rainha Esther salvou todo aquele povo. Eles não morreram. Mordecai não foi enforcado. E a rainha agora era a heroína do povo judeu. Salvou todo o seu povo com tanta sabedoria e inteligência. E eles então viveram felizes para sempre. Aleluia! Gostaram? Muito linda essa história. Foi assim que aconteceu então o grande feito da rainha Esther. Mas não é um conto de fadas não, crianças. Essa história aconteceu de verdade. De verdade. Aconteceu lá na Pérsia, quando o povo judeu era escravo dos persas. E ali o rei Assuero, casado com a judia Esther, então ajudaram o povo a permanecerem vivos. O inimigo de Deus, crianças, sempre quis destruir os judeus, porque ele sabia que seria do povo judeu
que ia nascer o nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo! Jesus Cristo! Então, ao longo da história, ele tentou muitas vezes destruir os judeus e tenta até hoje. A gente está vendo agora guerras lá em Israel, não é? Ele está sempre tentando destruir os judeus. Porque os judeus são o povo onde Jesus Cristo nasceu. É a terra deles, né? Israel é a terra dos judeus, a terra de Jesus. E por isso o inimigo é tão enfurecido com os judeus. Olha só que coisa triste. Mas Deus cuida deles o tempo todo, porque é o povo de Deus. Deus não prometeu que cuidaria deles? Deus prometeu, é a Desde promessa Abraão, de Deus. pois é. E assim Deus vem cuidando. Sempre levanta um herói, um salvador, um libertador, até que Jesus volte e liberte a todos nós de uma vez por todas, em nome de Jesus. Não só os judeus, mas a gente também, que Jesus Glória adotou a Deus. todas as pessoas que creem nele, não é? É verdade, tia. Em É Cristo, desse jeito. em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, né, tia Filhos de Michele? Deus, é isso Por mesmo. Jesus, somos do povo de Deus. Todo mundo agora faz parte do povo de Deus. Todo mundo que Aleluia. aceita Jesus, Tem que crer se no batiza, Pai. crê nele e está aguardando a volta dele. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ai, ô tia Michele, Alguma dúvida? você sabe Digam. o que eu fico pensando? O quê? Que sempre tem uma pessoa má pra influenciar as Sempre, pessoas. sempre tem. A Bíblia mostra tantas situações assim. Pois é porque o inimigo de Deus não fica contente de ver as pessoas sendo felizes, sendo obedientes a Deus, porque Deus, quando ele ensina alguma coisa pra gente fazer, não é que ele quer impedir a gente de ser feliz, de ser livre. Quando Deus cria leis pra nós, ele tá criando uma cerca pra proteger e não pra prender. E aí o inimigo faz as pessoas acharem que estão sendo presas, que não tem liberdade para fazer o que quer, não é? Mas quando a gente é obediente, na verdade, a gente está se livrando de coisas ruins. Deus ensina algumas coisas para a gente se livrar do mal, as consequências do mal, não é isso? Amém. Vocês são obedientes? Eu sou obediente, tia Isso. Michele. Esther foi obediente ao tio dela, ouviu E o eu conselho. quero aprender ainda mais com a rainha Esther. Isso, muito bem. A obediência dela foi ali primordial, né, para eles poderem vencer essa batalha. Se ela não tivesse conseguido segurar esse segredo por um tempo, ela poderia ter estragado todo o plano, não é? Então ela guardou o segredo, falou na hora certa e aí o povo foi salvo. Vamos orar? Amém. Vamos orar, Então vamos vamos. orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa aula. Te pedimos que todas as nossas crianças aprendam com o exemplo de Esther a se preocuparem com suas famílias, com seus parentes, com seus amigos, saberem fazer algo que possa ajudar, salvar, como a Esther também fez. Ela não se importou só com ela, ela poderia ter deixado para lá, ela já era rainha, é importante, ela podia ter guardado esse segredo para sempre e ter pensado somente nela, agora que ela era rica e poderosa, mas ela pensou nos pequenos, pensou nos humildes, nos simples, no seu povo. Ela não se esqueceu de onde ela veio. Que as nossas crianças sejam assim, generosas, não se esqueçam de suas famílias e seus amigos, e que em nome de Jesus ouçam os conselhos dos seus pais, dos seus cuidadores. Ouvir conselhos dos mais velhos é sempre muito importante, porque eles já viveram mais e têm experiência para nos ajudarem a fazer o que é certo. Ensina-nos a fazer sempre o que é certo, em nome de Jesus. Amém! Muito bem, crianças. Até a nossa próxima aula, até o próximo vídeo. Continue lendo a Bíblia, estudando e obedecendo. Amém? Beijo! Tchau, tchau!